ele abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou. Aleluia. Em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu os seus véus. Povoado tem uma igreja, o inimigo já perdeu a peleja, aleluia. Assembleia de Deus no Brasil chegou, trazendo a doutrina e também os dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho, aleluia. Nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais um dia na presença do Senhor. Deixa o teu glória, deixa o teu aleluia, deixa o teu nome, o teu pedido de oração, porque Deus está fazendo grandes coisas no meio do seu povo. Aleluia. Trazer a palavra aqui, dando continuidade ao que nós estamos falando no dia de hoje, a palavra que o Senhor revelou no dia de hoje, que está em José. Livro de José, sobre a história de José, sobre a vida de José. José, do versículo 37, nós falamos há pouco tempo atrás, sobre os sonhos de José. Dando continuidade, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis 41. E aconteceu que ao fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Então, eu vou adiantar aqui um pouco. Então mandou o Faraó chamar, do versículo 14 em diante, chamar a José. E o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou a sua roupa. E apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Aleluia. E respondeu José a Faraó, dizendo isso: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho eu estava em um pé à margem do rio. E aí ele vai e conta o sonho para Faraó. O versículo 38 em diante, que é a palavra que o Senhor está falando conosco hoje. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Pergunta. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio quanto tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei menor que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de seu dedo, de sua mão, e o fez vestir a roupa de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai,
assim pôs sobre toda a terra do Egito, e disse Faraó: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Que palavra tremenda! Eu confesso que toda vez que eu trago essa palavra de José, Deus revela muitas coisas, porque é uma passagem que nós vemos vários aspectos do que nós vivemos na vida de José. Quando Faraó teve o sonho, que Deus falava com os homens através de sonho, com os reis, com os faraós, Deus mostrou um tempo de escassez, um tempo de dificuldade que viria sobre o Egito. Mas tudo isso que veio sobre o Egito era um projeto de Deus para abençoar José, para abençoar o homem que Deus escolheu para ser o segundo, para honrar ele em terra desconhecida, em terra em situação desconhecida, em situação nova, porque José, quando ele foi vendido por seus irmãos, traído por seus irmãos, odiado por seus irmãos, maltratado pelos seus irmãos, escorraçado, porque ele passou toda a juventude dele sendo maltratado pelos irmãos. Os irmãos o odiavam, bastava ele estar na presença dos irmãos para o ódio florescer. Planejaram a morte de José, colocaram José numa cova. Você pode assistir isso no vídeo anterior que nós fizemos. E José naquela situação de derrota, porque José, ele não conhecia alegria, ele tinha a alegria do espírito, mas na família ele era desprezado por seus irmãos, que deveriam estar com ele presente em todas as situações, por ele ser o mais novo. Não, mas somente o pai o amava. O pai expressava amor, mas até no momento em que José teve aquele sonho que ele conta para seu pai, o pai também ficou revoltado contra José, ou seja, o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. E nós não entendemos muitas vezes por que nós somos desprezados por nossa família, por que nós passamos por lutas dentro da nossa casa, do nosso lar, para ser honrado lá na frente. Ou seja, não faz sentido para nós o passar pelo sofrimento, passar pela situação para ser honrado. O homem em si, ele quer ser honrado de imediato. Ele não quer passar pelo sofrimento, ele não quer passar pela dor. Nem Jesus queria passar pela dor da cruz. Ele fala com o pai, ele diz: se tu podes, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus também não queria passar. E nós não somos diferentes porque somos humanos, somos feitos de carne e osso. Quando ele passa por aquela cova, que largaram ele dentro daquela cova, sem água, a Bíblia diz que estava vazia a cova. Era com a intenção de matar os sonhos dele. Talvez tenham tentado matar os teus sonhos, destruir todos aqueles projetos de ter um futuro bonito, lindo. Quando você aceita Jesus, Deus vem e começa a falar com você. Durante o proceder do teu ministério, Deus começa a falar: eu vou abrir portas, eu vou te abençoar, você será bendito. Tudo isso é verdade. Mas o inimigo nos coloca a dúvida de que Deus nos abandonou. José estava vivendo essa situação de abandono. Ele estava vivendo essa situação de vergonha, porque ele não queria viver aquela situação. Ele queria ser amado. Ele queria ser adorado pelos irmãos. Ele queria ser bem tratado pelas pessoas. Mas o que ele conheceu foi o desprezo. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, pela própria família. E nós vivemos essa situação. Talvez você esteja vivendo desse jeito, sendo rejeitado, de rejeição em rejeição. E você se pergunta: o que eu fiz para essas pessoas, para esta pessoa, para me odiar tanto sem causa? José fazia as mesmas perguntas. Mas ele esteve todo aquele processo na cova, lançado,
vendido como escravo, já não estava mais dentro do querer dele ir para aquele lugar. Foi levado para o Egito para ser vendido como escravo lá. Foi vendido como escravo lá. A primeira casa que ele é vendido já veio outra prova. Ou seja, ele estava passando de prova em prova. E como você tem vivido o teu processo? Como tem sido o teu processo? Ele estava exausto quando José chega dentro de uma prisão, injustamente colocado novamente em cárcere. Talvez você esteja vivendo desse jeito, de cárcere em cárcere, porque caverna e cova é isso. A caverna, ela te dá medo, a cova, ela te dá medo, ela te dá pavor, ela te dá pânico. Quando ele foi lançado naquela primeira cova, que os irmãos já estavam planejando matar ele, mas como Deus era com José, eles não mataram. Rubens se levantou e disse, não vamos sujar nossas mãos. Eles já estavam imundos, porque a partir do momento que eles traem o irmão dele, eles já estão sujos. Mas era só apenas, vamos dizer assim, a consciência menos pesada que eles queriam ficar. Rubens chega e diz, não vamos matar eles, não. Vende ele, vamos fazer dinheiro em cima desse aí. Talvez tentaram matar os teus sonhos, te venderem como escravo, te maltratarem como um escravo, te tratarem com desprezo. E todas essas marcas ficou no teu coração. Porque José, quando ele estava dentro daquela cova, ele ouvia os irmãos blasfemando contra ele, ele ouvia as críticas. Mas ele estava impossibilitado de defesa. Ele não tinha como se defender. Na cadeia, a mesma coisa, ele não teve como se defender das acusações, das mentiras, não havia condição para isso. Para o senhor irmã Bia Rodrigues, que Deus te abençoe. E ali estava sendo maltratado, sendo pisado, sendo humilhado. Como você tem vivido? José tinha esquecido os seus sonhos naquele momento. Porque o que ele queria era viver em paz. O que ele queria, pai, senhora Maria Helena? Estamos aí dando continuidade ao tema José do Egito. Ou agora estamos no capítulo 41 de Gênesis. Quando José chega naquela caverna, naquela situação de não poder fazer nada, impossibilitado, talvez você se sinta assim, sem condição de se defender. Ele poderia se manter ali, ficar ali, mas sem poder fazer nada. Ou seja, imobilizaram os teus sonhos. Maltrataram você ao ponto de você parar de sonhar, de você achar que nada mais vai acontecer na tua vida. Porque foram promessas e promessas, e a prova cada vez aumenta mais. Você não vê como sair dessa situação. E assim estava José, primeiro na cova e depois na prisão. E justamente por pessoas que ele pensou que poderiam ser bênção na vida dele. Quando ele foi trabalhar na casa de Potifar, ele tentou fazer o melhor para Potifar, tanto que Potifar colocou todos os bens na mão de José. Ele tinha uma confiança absoluta em José. Mas o inimigo não perdeu tempo. Usou a mulher, a esposa do homem que mais confiou em José, para seduzi-lo, para tentar enganá-lo, preparando um laço de queda para ele. E ele teve que fugir daquela mulher, porque era laço. Quantas vezes você teve que fugir? Porque você sabe o Deus que você serve. Você sabe que você não pode, de maneira nenhuma, desapontar a Deus. Porque a sua reputação é a reputação de Cristo. José foge da mulher. Ela armou para ele mais uma traição. Ou seja, José estava vivendo de traição em traição. E não há nada mais triste que uma traição. Uma traição é aquele mesmo beijo que Judas deu em Jesus.
Judas beijou Jesus e disse, aquele que eu beijar, aquele que eu demonstrar, esse aí é o que vocês vão matar. A traição, a intenção da traição é a morte. É a morte dos sonhos, é a morte espiritual, é a derrota, é a decepção. Essa é a intenção da traição. Quando alguém trai alguém, a intenção é morte, é laço de morte. Morte do teu ministério, morte dos teus sonhos. José só sabia o que era traição. José não sabia o que era alegria. Para a senhora irmã Lucy, que Deus abençoe. José estava daquele jeito. E lá dentro daquela prisão, as pessoas que estavam com ele eram pessoas que ele não gostaria de estar junto. Mas ele não tinha novamente a opção de sair. Como que ele ia sair daquela prisão? Não havia como. Então José começa a se adaptar com a desgraça. José começou a se adaptar a viver de derrota. Talvez você esteja se adaptando a viver de derrota. Talvez você esteja acomodado vivendo desse jeito. Mas eu tenho para te dizer que os teus sonhos não morreram. O Senhor não esqueceu de você. José se sentiu esquecido naquela prisão. Prisão, lugar de derrota. Você só vê derrota. Se você numa prisão, as pessoas estão lá sem esperança, com os sonhos fracassados. O que José ouvia daquele povo era derrota. O que eles vinham conversar com ele, eu fiz isso, mas hoje eu estou fracassado. O que ele escutava à sua volta era destruição. E como que você vai sonhar num ambiente desse? Como que você vai crer que há outra saída num local deste? Onde as pessoas que passavam por ali seriam condenadas ou à morte ou à vida. E qual é o ambiente que você está vivendo? Ambiente de fracasso, de destruição, cheirando a morte, a fracasso. O cheiro daquela prisão era cheiro de desgraça. Há quanto tempo você está vivendo desse jeito? Há quanto tempo a tua vida tem sido esta? E Deus fez tantas promessas lindas, que você chorou, que você se emocionou, que você glorificou, que você disse só o Senhor é Deus. Mas depois que você saiu daquele ambiente de promessa, a tua vida era desgraça novamente. Não havia perspectiva de melhora, de futuro. Porque você se deparava com o ambiente da prisão novamente. A prisão que não tinha como sair. É a situação que você tem vivido, situação que você não consegue sair. E aquele que te observa, que é o teu inimigo, aplaudindo, se divertindo com a tua derrota. Porque assim estavam os irmãos de José. Eles tinham a certeza que tinham acabado com os sonhos de José. Eles tinham a certeza absoluta que dali daquela situação, José não iria sair mais. Eles estavam felizes, aliviados, dizendo que, contando a notícia ao seu pai, José morreu. Ou seja, acabou. Ela acabou, ele exterminou. Só que o teu inimigo não sabe que o Senhor, ele é contigo. Os inimigos de José estavam celebrando, alegrando-se porque não estavam vendo mais ele. Porque a presença de José incomodava aqueles homens. A voz de José incomodava eles. A tua voz, a tua oração tem incomodado a muitos. Mas eles estavam felizes, porque eles pensaram, agora acabou. Agora terminamos com ele. Ele não vai ser mais aquele que nos perturba. Porque nós matamos o sonho dele. Foi vendido para os amalequitas, não tem chance dele escapar.
Morreu, acabou e ainda estamos livres do sangue inocente. Mas havia um que chorava por José, que era o seu pai. Sentia a falta do filho querido. O Senhor sente falta do teu louvor, da tua adoração. E ele sentia como se aquele filho que estivesse morto ainda estivesse vivo. Porque quando o pai enterra um filho, aquele filho é imortal para ele. Mesmo que o pai de José tenha escutado que José estava morto, dentro do coração daquele pai estava vivo. E era Deus na vida de José. José, dentro daquela cadeia, encontra com o padeiro mor e o copeiro mor. Deus revela sonhos para José. Um seria morto, o outro não. Mas quando aquele que não foi condenado à morte saiu, teve a liberdade, estava no momento de alegria. Quantos saíam da prisão e José continuava? Quantos têm sido abençoados e você escuta os testemunhos, mas a tua vitória não chega. A tua vitória fica para trás. José estava ficando para trás. Talvez você esteja ficando para trás. Mas você não entrou aqui por acaso. José ficando para trás, ele disse, lembra-te de mim quando saíres para fora. Ou seja, ele estava implorando, não esquece. Não esquece, Senhor, de mim. Não esquece dos meus sonhos. Não esquece das tuas promessas. Porque eu tenho vivido nesta prisão. E o cheiro da prisão é horrível. É cheiro de derrota, é cheiro de destruição, é cheiro de fracasso. Aqueles que saem da prisão, eles chegam a dizer, para cá nunca mais eu quero voltar. Do ambiente ser pesado, do ambiente ser um ambiente de derrota. Onde ali sentia esse cheiro de urina, sentia esse cheiro de fezes. Era esse o ambiente que José estava. Mas Faraó teve um sonho. Que haviam vacas magras e vacas gordas. Era um período que passaria o Egito por uma crise. E ninguém conseguia interpretar aquela visão. Faraó já estava nervoso porque ele sabia que era de Deus. E ele precisava interpretar, porque era a maneira que Deus falava com o povo. E aí vai lá um homem que ele interpretou as visões. E o padeiro mor chega e diz, Faraó, eu conheci um homem que tem o Espírito de Deus. Ele está na prisão. O ambiente que ele está, não é um ambiente bom. Ou seja, está num lugar horrível. Mas Deus usa dentro da prisão. Deus usa aquele homem e eu creio que ele pode interpretar. Faraó diz, manda trazer esse homem. Manda trazer esta mulher. O Senhor está te chamando na presença dele para receber a tua vitória. Lá vão eles buscar José, barbear José, dar um banho em José, porque a prova estava fedendo. Talvez a tua prova esteja assim, fedendo a desgraça, fedendo a fracasso. Talvez você esteja nesse ambiente por muito tempo. E lá estava Faraó chamando ele. Levaram um tempo para limpar José. Porque como ele poderia chegar na presença de Faraó? Daquele que era dono de todas as riquezas. Do jeito que ele estava. Você não pode chegar na presença de Deus de qualquer maneira. E aí o Senhor manda limpar ele. Dá um banho.
faz a barba, corta o cabelo. Porque há muito tempo na prova, essas coisas já não são mais prioridade. As prioridades na vida de José não era mais o aspecto, até porque não tinha como ele se cuidar naquele lugar. O que ele mais queria era sair daquele lugar. Talvez a tua prioridade seja sair deste lugar. José só pensava em sair daquele lugar. Era dia e noite pensando: quando eu vou sair deste lugar? Quando o Senhor vai me tirar daqui? Chegou o dia que o Senhor vai te tirar daí. Aí vem eles, tiram ele, preparam José e aí está José bonito. Há quanto tempo José não entrava num palácio? Há quanto tempo José não sentia o gosto da vitória? Há quanto tempo José não sabia o que era alegria? Há quanto tempo você está desse jeito? Chega José diante de Faraó. Faraó diz para ele: ouvi dizer que tu tens o Espírito de Deus. Ouvi dizer, alguém me falou que você tem o Espírito de Deus. E eu tive uma visão. E não há quem interprete. Mas eu creio que você vai interpretar. A primeira coisa que José responde: eu não tenho nada de mim, humildade, mas eu tenho de Deus. José saiu, começou a entrar na prova com os 17 anos. Aos 30 anos começa a governar no Egito. Quanto tempo durou a prova de José? Quanto tempo durou a prova de José? E aí ele estava diante do Faraó. Todos aqueles anos, esperando a vitória. Todos aqueles anos sendo desprezado, humilhado, caluniado, mentiras, enganos, porque os irmãos dele mentiram sobre ele. Mentiram que ele estava morto. O pai dele não tinha mais esperança. A mulher de Potifar mentindo sobre ele. E aí vai José, interpreta a visão de Faraó. Na hora que José começa a interpretar Faraó, haverá 7 anos de seca e 7 anos de fartura. Nesses 7 anos de fartura, recolhe o mantimento, armazena, guarda, porque vai vir um tempo difícil. Faraó se queda impactado com aquela interpretação, porque veio do trono de Deus. E ele diz: acharia um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Você tem que manter o Espírito de Deus na tua vida, independente da provação que for que você tiver que passar. Aquele processo de moer José, aquele processo ali foi dolorido. Aquele processo durou 23 anos. Toda a juventude dele ele passou encarcerado praticamente. E sendo mentiras e mentiras em cima de mentiras. Aí José está ali, com um novo visual. Talvez você ache que esse visual aí que você tá é o que vai ficar. Não. Vai vir coisa melhor. Deus vai mudar o teu aspecto. Talvez você se olhe no espelho e diz: mas eu envelheci nessa prova. José talvez tenha se olhado no espelho e tenha dito: eu envelheci. Os anos passaram e eu não percebi que passaram os anos. Mas o Senhor renovou José de uma maneira que aquele aspecto de envelhecimento, de acabado que ele estava, de destruído que ele estava, se renovou. E a beleza floresceu novamente.
Floresceu com riqueza, com beleza, com fartura, com liberdade, com prosperidade. José estava ali, diante da situação. Porque quando o faraó sabia, era sentença, chamava alguém, tinha que sentenciar a vida ou a morte, não podia ter erro. Você não tem como errar agora. Você chegou no momento do final da tua prova. O momento em que vai chegar a alegria na tua casa. Mas do jeito que você está vivendo, você diz, mas não tem como. Não tinha como para José sair daquela situação. E ali ele fica diante de Faraó. E ele é honrado. Trouxeram um carro para ele, para quem nunca andava de carro. Colocaram o carro ali para ele andar, para ser apresentado para o Egito. Este aqui, depois de Faraó, é ele que manda. É ela que vai ser honrada. É ela que vai ser a bênção aqui neste lugar. Chegou o tempo de você ser honrado. Toma posse da tua vitória. Eu não sei como você chegou aqui nessa live. Eu não sei como está o teu coração neste momento. Mas eu tenho para te dizer que o faraó tirou o anel do dedo dele, que era o anel de faraó, selava os documentos, selava tudo. Era o símbolo de honra, era um anel. Colocou no colar, no pescoço dele, como se fosse uma medalha de honra. E apresenta José ao Egito. José não era do Egito, ele era hebreu. Mas foi lá naquele lugar que Deus honrou ele. E ele não sentia falta dos irmãos e da família. Com toda a certeza sentia. Mas Deus vem e traz os irmãos dele. Porque aquela visão de Faraó veio a fome. Veio a desgraça sobre a terra dos inimigos. Teus inimigos vão ter que vir aqui, ó. Receber da tua mão a bênção, porque tinha que ter perdão, tinha que ter perdão ali naquele lugar. José, todo o sofrimento que ele passou, sem merecer, ele estava magoado, ao ponto de que quando a fome bateu, os inimigos vieram. Porque quando Deus apertar, eles vão vir para o teu lado. E eles vieram aonde? Aonde estava José. Mas José estava irreconhecível. Jamais o teu inimigo vai pensar que Deus vai te dar alguma coisa. Porque ele só vê o lado da derrota. O teu inimigo é cego de ódio, ele quer ver você destruído. Ele jamais irá imaginar ou pensar que Deus vai te honrar. Mas Deus vai te honrar. E aí chegam os inimigos de José. Quando José olha, volta à memória todo o sofrimento que eles fizeram para ele, porque foi triste. Foram anos que ele ficou longe do seu pai, do seu irmão. Foram anos que ele viveu fora da sua terra. Por ódio, por perseguição. E aí chegam os inimigos de José. José olha, lembra das memórias. Esses aí foram aqueles que me lançaram lá na cova. O que eu faço agora? José não sabia o que fazer, chora. José teve a oportunidade de acabar com eles ali, mandar prender todos, matar. Mas nós não pagamos o mal com o mal. Nós pagamos o mal com o bem. José lembra do irmão, do pai, do amor que ele recebeu desses aí. E manda buscar todos.
Porque a Bíblia diz no Salmo 23, prepara uma mesa perante os meus inimigos, e o teu cálice transborda. Então prepara para receber a tua vitória hoje. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Vamos orar? Que Deus te abençoe. Recebe a vitória do Senhor. Recebe o tempo de honra. Chegou o tempo de tu governar. Chegou o tempo de sair da prisão. Aleluia. Chegou o tempo que Deus vai bradar. Rabacassuidecai. Chegou o tempo que Deus vai te levantar. Remacassuidecai. Chegou o tempo que os teus inimigos vão ter que ver o que Deus fará na tua vida. Airabai que sou. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, eu não sei como essa pessoa entrou aqui nesta live, mas o Senhor derrama da tua unção, derrama das tuas bênçãos. Papai, honra essa pessoa, em nome de Jesus. Abençoa a Luci, abençoa a Maria Helena, a Márcia, a irmã Bia Rodrigues, em nome de Jesus, abençoe aqueles que vão assistir depois. Derrama da tua bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Chegou o tempo da vitória na tua vida. Rabassuidecai, toma posse, em nome de Jesus.